Eu tenho certeza aqui que se eu compartilhasse o microfone com algumas mulheres aqui, você iria ter um testemunho para compartilhar. O problema é que a gente esquece. Hoje até ali no camarim eu estava falando com elas, eu estava dizendo que teve um cego na Bíblia que Jesus curou, que ele foi cego de nascença, ele nunca viu. E aí ele foi curado, porque Jesus fez aquela famosa laminha e botou nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Ele teve que andar mais ou menos uns 10 quilômetros. Aí eu penso, Jesus tinha senso de humor, mandou o cego andar 10 quilômetros. Tipo, pra lá, onde é que é o tanque de Siloé? Lá. Jesus deu uma tarefa árdua para o cego. Vocês concordam comigo? Eu sempre cito esse exemplo. Teve um cego, o cego de Jericó, que Jesus olhou para ele e falou, abre os olhos e veja. Na hora ele foi curado. Teve outro que Jesus teve que orar 2 vezes, porque a primeira vez que Jesus orou, ele não estava vendo claramente, ele via homens como árvores. E teve o outro cego que era cego de nascença. Trouxeram o cego e perguntaram ainda para Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Porque aquela coisa, às vezes a gente pensa que alguma coisa acontece ruim na sua vida, é que você está em brecha. Aconteceu, quem pecou? Alguém pecou para estar em brecha. Não, gente, tem coisas que acontecem na nossa vida que são ruins, porque o mundo jaz no maligno. Você está no mundo, você não é do mundo, mas você está no mundo. Só que o que? Aquilo aconteceu para se manifestar a glória de Deus. Sabe, se aconteceu alguma coisa na sua vida, pega isso, pega esse limão, espreme e faz uma limonada bem doce. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode transformar uma coisa ruim em uma coisa boa, nem que seja para servir de testemunho. E aí aquele cego, sabe o que? Aquele cego, ele não tinha testemunho nenhum. Ele só falou assim, olha, eu só sei de uma coisa. Eu não sei quem é Jesus. Eu não sei o que esse Jesus faz. Eu só sei que o homem que me falou, que me mandou me lavar no tanque, o nome dele era Jesus. E outra coisa eu sei, eu era cego e hoje eu vejo. E aquilo foi o suficiente para levar aquele homem até o encontro. E Jesus depois apareceu para ele e falou, eu sou Jesus, aquele que te curou. E aquele homem foi salvo. Então acontece que muitas vezes você vai ter uma experiência com o sobrenatural de Deus para te levar para o encontro. E é aqui que eu quero começar a palavra nessa tarde. O empoderamento pelo encontro. Tem uma mulher na Bíblia que ela teve um encontro com Deus. Eu já sei, talvez se você tem mais de 1 ano de igreja, você já ouviu essa palavra inúmeras vezes. Se você é como eu, que já tenho 17 anos, eu ouvi ela várias vezes. Mas essa foi a palavra que Deus trouxe para mim, para a gente compartilhar nessa tarde. E eu quero convidar você a abrir comigo em João 4. E nós vamos falar sobre a samaritana. A mulher samaritana foi uma mulher empoderada por Deus através de um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus, uma experiência que você tiver com Jesus, pode mudar toda a sua vida. Nós vamos ler aqui, até o Rodolfo sempre fala, que essa conversa é a maior conversa que Jesus teve com alguém na Bíblia, porque era com uma mulher. E disse Jesus, e disse a mulher, e disse Jesus, e disse a mulher. Mas eu te convido a ler, ok? O texto é um pouquinho longo, mas é importante. Amém? Jesus e a samaritana, João 4, versículo 1 diz assim: quando os fariseus ouviam que Jesus fazia, o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. E ele deixou a Judeia, voltou outra vez para Galileia, e era necessário passar por Samaria. Dá só uma pausa. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque era o caminho. Era o caminho da Judeia para Galileia, era o caminho. Samaria estava bem no meio do caminho, mas a história diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, eles consideravam eles um povo impuro. Então a maioria dos judeus, o que eles faziam? Eles davam a volta para não passar pela cidade. A cidade de Samaria é a cidade onde teve aquele poço, o poço de Jacó, onde ele alimentava o gado e os camelos. Era um poço famoso, que naquela região é um lugar de deserto, não tem água abundante que nem a gente tem. São os lugares onde tem poços, e não tinha água encanada naquela época. As pessoas, elas iam pegar água no poço 2 vezes por dia, de manhã cedo e à noite, por causa do sol, porque lá nessa região é muito quente. E Jesus foi da Judeia para Galileia, e era necessário passar por Samaria, essa cidade.
Então ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Porque Samaria era como se fosse Goiânia, a grande Goiânia. Amém? E vamos supor que Sicar seria a Aparecida de Goiânia? Ok? Uma cidadezinha, tipo um bairro que vira uma cidadezinha. E essa cidade de Sicar era importante. Por quê? Por causa do poço. O poço era o point da cidade. Era o ponto turístico da cidade, o ponto de encontro da cidade. Vai ver que era o shopping da cidade, era o Flamboyant, era o poço de Sicar, onde todas as mulheres se encontravam, porque eram as mulheres que buscavam água. Só que essa mulher foi buscar a água ao meio-dia. Vamos ler. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte, e era quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta do judeu é meio-dia. E vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Mais uma pausa aqui, eu gosto de pregar assim, pausadinho. Jesus chegou no poço na hora do meio-dia, ele estava cansado, ele estava andando, ele foi andando. É por isso que aquela coisa, muitas vezes, às vezes eu reclamo de voo longo, voo que atrasa, voo que cancela. E aí o Rodolfo sempre fala assim para mim: Paulo ia a pé ou de cavalo, e ele rodou. Eu estava em Londres há umas 3 semanas atrás. Eu fui ministrar lá e eu e o Rodolfo, a gente falou assim: vamos na casa de John Wesley, que foi aquele grande avivalista. Porque eu já até morei em Londres e nunca fui na casa de John Wesley. Eu tinha ido na igreja, que é uma igreja onde ele tinha pregado, enfim. Vamos na casa de John Wesley, onde tem aquele famoso lugar onde ele ajoelhava para orar. E aí fizeram mais ou menos as contas no meio do tour que a gente estava fazendo lá. Aquele homem andava a cavalo todos os dias, e dizem que ele andou mais de 260 mil quilômetros. Aí eu até falei, se ele tivesse aquele programa de milhagens do Smiles, ele era diamante. Muita milhagem a cavalo, ele ia a cavalo. E aí o que? Na casa dele ele tinha um simulador de andar a cavalo. Era tipo um banquinho assim, ó. Era um banquinho, uma cadeira que ele mandou fabricar, que era um banquinho que tinha uma mola embaixo, que ele fingia que estava andando a cavalo. Por quê? Porque era o jeito dele se exercitar, porque ele passava tantas horas em cima do cavalo que ele exercitava os músculos naquele aparelho. Imagina, eu acho que ele devia ter calo no bumbum, né, gente? 260 mil quilômetros é muita coisa, mas até o exercício da cavalo, ou seja, ele se capacitava para fazer o que ele foi chamado para fazer. Em vez dele ter um lá para fazer o muque e o tanquinho, ele tinha um simulador de cavalo, porque era o chamado dele. Aquele homem não perdia tempo, ele andou tantos lugares. Eu falei, naquele dia que eu estava ali, eu falei, nossa, até o tempo extra dele, ele praticava o quê? O que ele foi chamado para fazer? Ele lia a Bíblia, ele orava, ele jejuava, e ele ainda praticava um exercício físico que capacitava ele para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Muitas vezes Deus nos chama para fazer coisas e a gente não faz nada para isso. Eu, para estar pregando aqui, não é a minha palavra, porque a palavra está pronta, eu tenho que preparar a mim. É o tempo que eu preciso estar com Deus, falando em línguas, buscando o Espírito, buscando entendimento, porque a palavra está pronta. Se eu só ler aqui, a palavra é a palavra, ela não volta vazia. Mas eu preciso do empoderamento que vem do alto, eu preciso do empoderamento de Deus, eu preciso me preparar. Eu não posso chegar aqui para vocês e contar a história dos 3 porquinhos, era uma vez. Eu preciso estar empoderada naquilo que eu vou falar. E o Deus está te chamando para quê? Qual que é a área que você precisa de um empoderamento? Ontem eu perguntei para vocês, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você, porque muitas vezes a resposta não vem do púlpito, a resposta não vem de um livro que você está lendo, a resposta não vem de uma pregação que você assiste no YouTube. A resposta para a sua questão, a resposta para a sua vida, ela vem pelo Espírito Santo. Porque nós podemos ter problemas em comum, mas eu tenho uma vida, você tem outra. O Espírito Santo pode não falar a mesma coisa para mim do que para falar para você. Não é que nem na igreja católica que a gente ia lá, se confessava, você reza 7 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 20 crê em Deus Pai, e está tudo pronto. E dava a mesma receita para todo mundo, pecadinho, pecadão, todo mundo reza a mesma coisa, está livre. Aí semana que vem cai na mesma coisa. Mas não é uma fórmula. Deus é um Deus que faz coisas novas. E Jesus resolveu entrar na cidade.
Ele entrou na cidade, estava cansado e sentou no poço. Ou seja, Jesus também tinha sede. Jesus tinha fome. Aliás, muitas vezes onde Jesus ensinava era na mesa. Jesus, quando ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou assim: e aí, vocês têm alguma coisa de comer? E teve quando ele apareceu para eles na praia, quando eles saíram do barco, Jesus já estava assando um peixinho. Jesus ensinava muitas coisas na mesa. Tempo de comunhão, de troca, aquilo que eu falei no começo. Se o Espírito Santo está dentro de mim e está dentro de você, quando nós conversarmos, nós trocamos informações do Espírito Santo. Quando eu tenho comunhão com você, eu tenho comunhão do Espírito Santo. Por isso que Paulo falava: não fica falando coisa tola, coisa vã, conversa, dissensão, fofoca, que isso não edifica. Fala das coisas de Deus. Claro que a gente é mulher, a gente vai falar de cabelo, vai falar de roupa, mas até nisso tem Deus. Porque Jesus está em todas as áreas da minha vida. Eu não prego Jesus quando eu estou no púlpito, eu prego Jesus com a minha vida, onde quer que eu vá. Eu acho até ruim quando a pessoa pergunta assim: tá, mas o que você faz? Eu não gosto de dizer assim: eu sou pastora, porque aí parece que eu já estou dando indireta para pregar para ela, entendeu? Porque às vezes que parece que quando eu falo pastor, a pessoa já torce o nariz. Porque infelizmente tem tanta gente que dá mau testemunho que a gente acaba muitas vezes sendo mal visto. Então às vezes eu prefiro ser esse crente agente secreto. Sim, não é aquele que não fala de Jesus, mas é aquele que fala de Jesus com a sua vida, com essas palavras, com o seu jeito. Aí se a pessoa perguntar: por acaso sou cristã mesmo? Aí a pessoa fala: sabia que você era diferente, sabia que você tinha alguma coisa diferente.